Questão de número 1, questão da Unicamp. Vamos dar uma olhadinha. Considere um cilindro circular reto. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, o volume do cilindro vai ser reduzido em 50%. Permanece o mesmo, né? Alternativa C, já até pulei a B, mas tudo bem. Adri, um dobrou, o outro caiu pela metade, fica na mesma. Não, aumenta um pouquinho, reduz um pouquinho. O que vai acontecer? Isso é muito comum ou na geometria plana ou na geometria o quê? Espacial. Pegar uma figura e falar que alguma coisa duplicou, caiu pela metade, aumentou 30%, a outra dimensão reduziu 30% e perguntar o que acontece ou com uma área ou com o volume. E é muito comum o aluno olhar e falar assim, ó, ué, se uma cai pela metade e a outra duplica, uma compensa a outra. Calma, cuidado. Se as duas, no cálculo do que foi perguntado, são medidas em grau 1, ou seja, não estão ao quadrado, nem ao cubo e tudo mais, aí tudo bem. Há uma compensação. Só que se alguma das variáveis está ao quadrado ou ao cubo, e aí uma dobra, a outra cai pela metade, mas a que dobra é grau 1, a que cai pela metade é grau 2, opa, teremos mudanças diferentes. Então, para não ter dúvida, você sempre vai fazer o quê? Vai lá e monta a área ou volume, aquilo que foi perguntado, calcula de uma sem alteração e com as devidas alterações e olha o que aconteceu. Vamos lá então? Vamos primeiro destacar as informações, tá? Olha só, é um cilindro circular reto, lembrando, cilindro reto é o que mais cai nas provas, legal. O raio da base foi reduzido à metade e a altura foi duplicada e a pergunta é o que acontece com o volume. Dependendo se fosse a pergunta do que acontece com a área da base, com a área lateral, às vezes poderia ter uma mudança. Por exemplo, na área lateral, Adriano, não vai acontecer nada de extraordinário, permaneceria a mesma coisa. Então não é um padrão, é dependendo do que for o quê? Perguntado, ok? Vamos lá então, olha só, com as informações que nós temos, começamos a montar. Primeiro, é um cilindro circular reto. Aí eu fui lá e desenhei um cilindro padrão. Adri, se é um cilindro padrão, esse cilindro vai ter o quê? Um raio e uma altura, exatamente. Chamei o raio de quê? R. É para chamar de X, Y, A, B, a letra que você quiser. Mas eu chamei o quê? De R. Adri, eu vou colocar uns números ali. Você até pode colocar números, mas cuidado na hora de interpretar essa informação. Se o cálculo que você está fazendo da área, do volume, já tiver algum número embutido nele, isso pode confundir. Então o ideal é trabalhar o que? Com informações genéricas, com uma letra qualquer. Se para o raio do nosso cilindro padrão, o primeiro, tá? Eu chamei de R, a altura eu vou chamar de quê? A altura eu vou chamar de H. Então olha só, a altura H tá ali. Adri, é um cilindro de raio R e a altura H. Como a pergunta foi em relação ao volume para esse cilindro que eu chamei de 1, para não ter confusão, se é a pergunta do volume, vou calcular o volume dele. Para calcular o volume de um cilindro, é a área da base vezes a altura. E a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então o volume da figura 1 é πr ao quadrado vezes h, porque o raio é R e a altura é H. Vamos montar a figura 2? Bora lá, vem comigo. Figura 2 também é um cilindro. Coloquei ali figura 2. Agora eu vou começar a atribuir o que foi feito na questão. Porque as duas medidas poderiam dobrar, as duas poderiam cair pela metade, uma dobrar e a outra reduzir em 1/3, muita coisa pode acontecer. Podem ser aumentos ou reduções percentuais. A altura aumentou 25% e o raio da base diminuiu 30%. Opa, dá para trabalhar outra matéria lá da matemática básica. É um tipo de questão muito legal e as provas cobram bastante. Muita atenção. Geometria plana ou geometria espacial. Vamos lá então. Adri, o raio da base foi reduzido pela metade. Se antes o raio era R e agora é a metade, então o raio agora é R sobre 2, exatamente, beleza? Adri, e a altura foi duplicada. Se antes a altura era H e agora ela dobrou, então agora a altura é 2H. Você viu que eu já tinha feito um desenho mais ou menos na perspectiva. Como eu quero comparar os volumes, eu vou calcular o volume desse cilindro. Mas é um cilindro. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base πr ao quadrado. Mas, Adri, o raio agora é R sobre 2. Então é π vezes R sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que é o quê? 2H. Faz as continhas aí, vai lá. Esse quadrado é do R, do 2 ou dos 2? Dos 2. Então fica R ao quadrado sobre 4. Adri, esse 2 que está em cima com o 4 que está embaixo, numerador com denominador,
Pode simplificar. Se eu simplificar os 2 pelo 2, ainda sobra o número 2 ali embaixo. Então perceba esse volume, o que está sobrando nele. Vai lá, do volume 2, quem é que está em cima? Π r ao quadrado h. Só que Adri tem um 2 embaixo, então é dividido por 2. Só que π r ao quadrado h é exatamente o volume 1. Então o volume 2 é o volume 1, só que dividido por 2. E quando eu divido alguma coisa por 2, eu estou reduzindo pela metade. Eu estou reduzindo em 50%. Pegou a ideia? Você vê que não tem segredo. É só você fazer o quê? Primeiramente, uma figura geral, fazer uma figura sem nenhuma observação, faz ela com raio R, altura H, se fosse de repente uma questão de cônico, a geratriz G e assim por diante. Aí você faz uma nova figura com as alterações feitas e faz o cálculo do que foi perguntado, ou área ou volume. Aí você compara se teve aumento, redução, se ficou na mesma, o que aconteceu. Nesse caso, quando eu divido por 2, eu estou reduzindo em 50%, que corresponde ao gabarito da letra A. Mas sempre tem aquela para tentar enganar, né? Dobrou, reduziu pela metade, não altera nada. Cuidado com esse tipo de questão, que é bem comum nas provas.